Bom dia, pessoal. Mais uma aula de iniciação científica 1. Tá? Ontem nós começamos, enfim, a elaborar o nosso trabalho de conclusão de curso, mesmo que ainda em uma fase de pré-projeto. Né? Nós finalizamos o conteúdo da nossa apostila, né, dessa iniciação científica 1, mas ainda existem algumas técnicas, né, algumas coisinhas que eu tenho para passar para vocês, mesmo não estando na apostila. E na aula de hoje o nosso tema é focado justamente em uma dessas coisinhas, que é a ideia de paráfrase, tá? Em uma das aulas anteriores eu até cheguei a citar isso para vocês, mas eu falei por alto, né? Falei que vocês iam ter que usar paráfrase, mas não disse do que se tratava realmente, né? Como que se faz. E eu acho que chegou a hora exata para a gente trabalhar isso para vocês poderem aplicar na elaboração do TCC de vocês, tá bom? Então, primeiro, o que é uma paráfrase? Tá? O que seria uma paráfrase? A palavra paráfrase, ela vem do grego, tá? Como vocês estão vendo aí em itálico, seria parafrases, tá? No grego, parafrases, que significa repetição de uma sentença ou repetição de uma frase, tá bom? Sendo assim, parafrasear um texto é você repetir esse mesmo texto, só que com outras palavras. Só que você muda para outras palavras, mas não altera o significado daquele texto, você não altera o sentido daquele texto, você não muda as ideias, né, o conteúdo por trás daquele texto, tá bom? Então é importante que para você produzir uma paráfrase, para você parafrasear um texto, você seja fiel às ideias do texto original, reproduzindo-as de outra maneira, podendo até resumi-las. Então você pode pegar, às vezes, um texto ali com 3 parágrafos e parafrasear esses 3 parágrafos em apenas um, né? Pode acontecer isso, você pode fazer uma espécie de resuminho, tá? E geralmente quando você faz um resumo ou uma resenha bem feita, você acaba parafraseando mesmo, tá? Agora quando você só pega ali em 2, 3 parágrafos, você só vai pegando uma frase aqui e outra ali, sem prestar atenção, sem compreender, sem mudar as palavras adequadamente, você só está fazendo uma cópia maluca do texto, né? Fazendo uma seleção de partes ali aleatórias do texto. Não, não é isso. É você ler o texto, compreender e depois colocá-lo em outras palavras, tá? Mas mantendo aquelas ideias. E vamos ver justamente como fazer agora, tá bom? Primeiro, né, nós temos algumas dicas para você elaborar uma boa paráfrase, tá bom? Para você parafrasear bem um texto ou um parágrafo, o que quer que seja. Primeiro, realizar leituras cuidadosas e atentas para, a partir daí, compreender o texto. Então, primeiro de tudo, para você parafrasear um texto, você tem que entendê-lo, tá? Uma paráfrase bem feita, ela se inicia com uma leitura ou leituras bem feitas, tá? Então, lê o texto, não entendeu, leia mais uma vez, vá lendo até que você compreenda a ideia. Opa, entendeu o que o autor quis passar ali? Compreendeu a ideia? Aí você pode fazer a paráfrase, aí sim você vai poder reproduzir. Aí você vai reproduzir usando de algumas técnicas, alguns artifícios bem simples, bem básicos, como você utilizar sinônimos, ou seja, substituir palavras por outras que tenham o mesmo significado, né? E dentro daquele contexto ali tenham o mesmo significado. Você vai fazer mudanças de voz. Que mudança de voz, professor? Algo por escrito? Como assim? Aquela ideia de mudança de voz ativa para passiva ou vice-versa. Como assim, professor? Mudança de voz ativa para passiva. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma frase bem bobinha, vamos colocar assim. O cachorro mordeu a velhinha. Como que eu posso mudar a voz dessa frase? Alterar essa frase aí de voz e manter a mesma ideia. Ao invés de eu falar o cachorro mordeu a velhinha, eu posso falar a velhinha foi mordida pelo cachorro. Tá, então eu fiz uma mudança aí simplesmente de voz entre voz ativa e voz passiva. Tá? Eu mudei da voz ativa para a voz passiva
ao invés de eu falar que o cachorro mordeu a velhinha, eu falei que a velhinha foi mordida pelo cachorro, mas é a mesma coisa, né? Eu estou falando de uma mesma coisa, é uma mesma ideia, tá? E você também pode fazer aí até, muitas vezes, a mudança de linguagem, né? Cuidado, não estou falando mudar a língua, mudar o idioma, lógico que não, mudar a linguagem. Às vezes você pega um texto ali muito técnico, né? Muito rebuscado, palavras difíceis, aí você faz uma paráfrase colocando ali de uma maneira um pouco mais informal. Não estou falando que você vai falar gírias, né? Escrever errado, não. Mas colocar de uma maneira que se compreenda até mais facilmente, aí dependendo do tipo de pessoa até que vai ler o texto o qual você está parafraseando, tá? E sempre lembrando, não se esquecer de citar o autor original. Eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, mas é importante sempre citar o autor que você está parafraseando, tá? A gente não, num trabalho, seja de curso técnico, de faculdade, o que quer que seja, a gente não fica criando, inventando conhecimento, né? A gente está, na verdade, dando uma continuidade. Então, se a gente está dando uma continuidade ao conhecimento científico, a gente tem que citar os outros autores, sim, tá? Vou mostrar para vocês isso agora mesmo, tá? Separei aqui duas frases, dois parágrafos, na verdade, para a gente parafrasear. Vou parafrasear aqui agora para vocês verem, tá? Por exemplo, essa frase aqui. Tá? Eu peguei primeiro uma frase não ligada à tecnologia, não ligada à computação, nada assim, né, de redes. Para a gente fazer uma paráfrase. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. É uma frase do Milor Fernandes. Né? Não vamos entrar no mérito, eu concordo, o senhor discorda. Não, não é isso. A gente vai simplesmente reproduzir isso daqui em outras palavras. A gente vai parafrasear. Li uma vez, opa, eu vou ler de novo tentando entender. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Opa, vou parafrasear, vou colocar aqui, gerar um outro parágrafo. Tá? Vou até numa outra cor. O que o Milo Fernandes está falando aqui? Ele está falando que quando eu mando em você, ou seja, quando sou eu que estou vamos dizer, tomando parte, quando sou eu que tenho o poder em mãos, é democracia. Quando eu estou mandando, é democracia. Agora, quando é você que vem mandar em mim, opa, aí eu não aceito, aí é ditadura. Então, o que o Milo Fernandes está falando? Né? Ele está falando que o conceito de democracia ou de ditadura é algo muito relativo, né? Dependendo de que lado você esteja, dependendo de com quem esteja o poder, você pode julgar que determinada coisa seja democrática ou ditatorial. Né? Então vamos fazer aqui uma paráfrase dessa frase. Teria várias formas de se colocar isso daqui, de se reproduzir essa frase dele. Mas vamos colocar aqui de uma maneira específica. Primeiro, como eu disse para vocês, é importante citar o autor. Então, se eu vou parafrasear uma ideia do Milor Fernandes, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, como diz Milor Fernandes, ou segundo, né, ou conforme, algo assim, segundo Milor Fernandes, ou até eu posso colocar naquele modelo de citação, né, segundo Fernandes, e aí dentro de parênteses geralmente eu colocaria o ano, vamos supor que ele falou em 2020, desculpa, eu colocaria aqui 2020, mas não é o caso, né? Então eu vou colocar simplesmente segundo Fernandes, eu não tenho informação do ano em que ele falou isso, né? Segundo Fernandes, vírgula, o conceito, então, o conceito de democracia ou até de ditadura também, o conceito de democracia é relativo, pois depende de que lado você esteja e até de que lado ou de qual lado o poder esteja. Tá? É uma interpretação que eu fiz aí da frase do
Milor Fernandes, tá? Vou colocar aqui numa cor diferenciada para mostrar que é a minha paráfrase, tá? Então, Milor Fernandes falou: democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Aí eu vim parafrasear. Segundo Fernandes, o conceito de democracia é relativo, pois depende de que lado você esteja e até de que lado o poder esteja. Tá bom? E aí, tenho certeza que se você refletir nessas ideias, ou nessa ideia, você consegue criar uma frase aí, numa linguagem até diferente. Tá bom? Às vezes, até mudando simplesmente algumas palavras, você já faz uma paráfrase. Mas lembrando sempre de citar o autor, tá? Porque senão se torna plágio, senão se torna simplesmente uma cópia de ideia, tá? E não é a ideia, tá? Perdão, não é o objetivo, né? O redundante, ideia, não é o objetivo. Aqui nós temos o segundo exemplo. Agora eu já peguei uma citação, uma frase aqui relacionada a um trabalho de redes mesmo, tá? Um artigo de redes, uma frase aí no caso, deixa eu até tirar esse sublinhado aqui, é uma frase de um artigo de um brasileiro, tá? Não se engane aí, esse daí é o sobrenome, tá? Michashi, não sei, mas é um brasileiro, tá bom? Eu dei uma olhada no artigo dele, tá? E ele fala o seguinte: é importante manter um nível de risco reduzido que garanta a integridade dos dados em ambientes corporativos e a importância de uma boa implementação dos métodos mais eficazes para a proteção estrutural de uma companhia. Vou fazer aqui, né? Eu poderia ler mais uma, duas, três vezes, mas eu vou fazer aqui minha paráfrase, né? Eu vou parafrasear essa ideia, tá? Vou colocar Michashi ou Michashi. Em 2011, né? Michashi, 2011, defende. Aí eu posso até colocar aqui um adjetivo, né? Defende corretamente ou aborda corretamente. Eu vou colocar assim: aborda, trabalha, que seja, né? Aborda corretamente que cuidar da segurança dos dados é importantíssimo, né? Ele fala que é importante, eu posso falar que é importantíssimo, ou que é essencial para que a estrutura e o ambiente da rede de uma, ele fala muito companhia, né? De uma empresa que seja, né? De uma companhia não seja prejudicada, tá? Então, olha só, eu acabei de fazer mais uma paráfrase aqui, tá? Então, eu coloquei a mesma ideia com outras palavras, né? Eu coloquei uma linguagem um pouco diferente, mas passando a mesma ideia do que ele falou, tá? Aí, gente, nem sempre você precisa colocar no começo aqui da paráfrase o autor, não, tá? Você pode colocar no final, tem que pôr, mas às vezes você pode pôr no final, tá? Então, posso colocar assim: cuidar da segurança dos dados é essencial para que a estrutura e o ambiente da rede ou companhia não seja prejudicada, aí vírgula, como diz Michashi 2011, tá? Então pode ser no início ou no final, tá? Outra coisa, às vezes você vai fazer a paráfrase de um texto e você usa vários parágrafos daquele texto, né? Aí será que você precisa ficar colocando toda hora Michashi 2011, Michashi 2011, Michashi 2011? Não. Você pode colocar. Na primeira vez você coloca lá Michashi 2011, aborda corretamente. Aí na outra, no outro parágrafo você coloca ainda segundo o mesmo autor, isso, isso e isso. Aí depois no outro, continuando conforme o mesmo autor, isso, isso e isso. Então você não precisa ficar colocando toda hora o nome dele, tá bom? Você vai variando isso daí, mas sempre deixando claro de alguma forma que você está se baseando ainda naquela mesma obra. Você pode inclusive colocar assim, ainda baseado na mesma obra, que aí consequentemente é do mesmo autor, né? Lógico, tá? Então, esperando que vocês tenham compreendido isso, eu deixei aí uma atividade para vocês, tá em anexo,
um anexo do Word para facilitar para vocês, mas aí vocês vão me mandar em PDF, como sempre, né? E aí vocês vão realizar a paráfrase dos parágrafos que eu coloquei no documento aí, tá? E essa atividade, esse exercício, gente, é muito importante porque é algo que vocês vão usar muito no TCC de vocês, tá bom? Agradeço pela atenção aí, tá? E desejo uma